Muito bem. O próximo passo, então, seria, depois de a gente ver os cadastros já estão corretos, eu tenho que ver o meu cadastro de turmas. Então, existem várias possibilidades aqui. Turmas que começam lá na educação, aqui é pré-escola, 041, 051, né? As turmas dos 111, né, até os 151 anos iniciais, dos 161 ao 191 ou 195, que seja, vai ser então os anos finais. As turmas de número 400 é o Convida. Convida, na educação infantil, ela tem que estar lá, não envia para o Educacenso, tá? Então, olha só, por exemplo, eu abri aqui, esse aqui é da Lauro, tá? Então, a Laura aqui faz o Convida na terça-feira, das 13 às 15 horas, o que eles têm aqui. Se fosse uma educação infantil, para não haver conflito de horário, teria que clicar aqui no mais verde e procurar aqui o não envia para Educacenso, ou seja, para não apontar que há um conflito entre o momento do seu atendimento em sala de aula e ter dois atendimentos, vamos dizer, em cima do mesmo horário. Os atendimentos que podem conflitar dentro da educação infantil e dentro da educação infantil é o AEE. O AEE, ele pode sim conflitar com o horário, não vai ter problema. Na escola de ensino regular, anos iniciais e anos finais, não pode conflitar, tá? E aí, depois de ajustar isso aqui, grava. Mas lembre, não envie Educacenso, somente educação infantil. Escolas de ensino fundamental, todas elas enviam. Certo. Vamos fechar aqui, não vou salvar nada, porque eu não tenho interesse em mudar. Vamos retomar a questão do cadastro de turmas. Foi implementado esse ano horários, tá? Foram implementados horários, então nós temos que ter uma preocupação que tem que haver pelo menos um período de 5 minutos entre uma turma e outra. O que eu quero dizer com relação a isso? Temos turma de atividade complementar que vai compor o tempo de 35 horas semanais no mínimo para que esse aluno seja enquadrado como aluno integral. São aquelas escolas que têm atividades complementares no contraturno para transformar em integral. Ou seja, eu tenho a turma normal aqui da 161 e vou ter a turma 401, 402, que vai compor no contraturno, ou seja, se eu, por exemplo, nesse caso aqui, tivesse um aluno aqui desse sexto ano que está na tela, que ele fosse continuar na escola, ele sairia da 161 e iria para 401, por exemplo, no horário consecutivo às 11h30. Então, perceba que das 7h30 às 11h30 nós temos 4 horas. Então, nós vamos ter que ter um intervalo de pelo menos 5 minutos entre as 11h30 e as 11h35, que seria o início do horário da próxima atividade complementar. Por mais que seja almoço, etc., tem que haver esses 5 minutos, senão dá problema e o PES acaba não aceitando, não por conta necessariamente do PES, mas por conta do Educacenso. O Educacenso, ele tem esse comportamento para impedir que a gente consiga colocar, por exemplo, um aluno matriculado na turma 161 numa ponta da escola e na outra ponta da escola ou em outra escola próxima, ele fazer o AE dele lá em contraturno, do tipo ele tendo um lapso temporal instantâneo entre uma escola e outra. Então é por isso que existe esse tempo. Os caminhos que o Emílio segue para colocar as limitações dentro do Educacenso, dentro do PES, são regidas pelo Educacenso. Então, se uma situação pode no Educacenso, vai poder aqui dentro do PES. Esse é o caminho que ele usa para poder fazer com que as duas bases de dados possam se conversar no futuro. Ou seja, no momento de extrair os dados do PES e levar para o Educacenso, não haja nenhum tipo de conflito. E quando houver conflito, ele vai fazer o apontamento. Mas como que ele te avisa sobre esses conflitos? Através da simulação. E aí nós vamos para ela agora.
será nesse botão aqui, né? Efetua simulação da migração para o Educacenso. Ou seja, se eu clicar aqui, eu já vou ter a possibilidade, veja, de aguardar um pouco, claro, vou ter que aguardar para que esse processo esteja sendo montado. E aqui, por exemplo, no caso da escola Lauro Miller, nós não temos nenhum problema apontado até o momento, ó. Erros e avisos de exportação. Não há erros e avisos, tá? Mas eu vou lembrar uma coisa: um aluno com TDAH, naquela questão lá do cadastro de aluno, ele não vai estar apontado aqui do tipo, olha, você recebeu um aluno que era TDAH e a gente não está sabendo. Não tem como haver esse alerta aqui. O alerta que acontece aqui é em relação a conflitos de horário, a conflito de alunos, conflito de professores, professores em 2 turmas ao mesmo tempo na mesma hora, alunos com choque de horário, esse tipo de situação. Falta de, como é que chama? Falta de componentes do cadastro, do tipo o endereço incompleto, CPF errado, nome que está divergente, conflito com uma série de outras situações internas aí do PES, do próprio cadastro. Então, nessa simulação, ele vai informar e avisar tudo o que está acontecendo. Então, aí tu vai preparar essa base de dados, aguarda e depois vem para cá e exporta. E isso vai fazer com que o Emílio receba os dados revisados e eles têm esse pacote pronto para juntar com as demais escolas para depois enviar para a Educacenso.